Nosso próximo tema é o ESG, Estratégias para uma Transição Energética. Nossa palestrante é a senhora Aucileia Sena, gerente do Núcleo de ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Olha, muito obrigada pela presença e pelo tempo de cada um de vocês. Eu cumprimento também todos os que estão online. O desafio aqui é falar no congresso, eu acredito que seja o mais relevante de todos os tempos sobre hidrogênio verde. E falar em hidrogênio verde é falar na transição energética. E nós aqui falar da agenda ESG, trazer estratégias e oportunidades dentro dessa temática que hoje está tão em alta. Meu nome é Aucileia Sena, Aucileia Farias, que é meu segundo nome também. E eu estou à frente do núcleo de ESG da Federação. Lá, durante a minha apresentação, eu vou falar um pouco mais dessa agenda, toda a estratégia que a Federação tem para incentivar as práticas ambientais, sociais e de governança junto às indústrias do Estado do Ceará. Vamos lá? Então, vou falar um pouco dessa agenda ESG, né? Um acrônimo que está muito em alta hoje em tudo que é site de pesquisa, nas melhores revistas científicas, as revistas de negócios, não se fala em outra coisa. E falando no mundo capitalista, no mundo empresarial, nesse mundo econômico que é o que a Federação das Indústrias do Estado do Ceará tem como base, o seu trabalho, o seu desempenho em prol desse desenvolvimento econômico do Estado, a gente traz um pouco dessa agenda e o que ela relaciona e qual a intenção dela em propagar o retorno econômico que é substancial para as empresas, mas sem deixar de lado o nosso compromisso com os desafios ambientais e nossa responsabilidade com as necessidades de uma sociedade mundial que cresce a cada dia e que demanda cada vez mais esses recursos naturais. Ou seja, trabalhar o pilar ambiental, social e econômico junto às empresas sobre a visão de cada uma dessas partes que se envolve as empresas. Como eu falei, o acrônimo, né, que significa, no português, ambiental, social e governança corporativa, atualmente é o modo que o mercado, aí eu trago o mercado de forma mais ampla, formada por investidores, consumidores, parceiros, fornecedores, ou seja, o mercado econômico, como ele avalia e seleciona uma empresa, considerando alguns fatores: a sua conduta responsável com o meio ambiente, seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e a sua postura na condução desses negócios. E não só apenas para salvar o meio ambiente, que não seja importante, nem para saciar a fome de tantas pessoas que estão a perecer nesse mundo, mas sobre o risco e a oportunidade. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando direcionado ao mercado econômico. Falar de ESG é tratar de risco, e quando se fala de risco, é mitigar prejuízos. Quando a gente fala de oportunidades, a gente está pensando em estratégia de como galgar melhores oportunidades econômicas e como garantir a sua perpetuidade a longo prazo. ESG é, sim, falar na vertente econômica dos negócios, considerando, claro, um equilíbrio sustentável e a possibilidade da perenidade no longo prazo de qualquer instituição, seja ela de qualquer porte. E da onde surgiu esse termo? Vou colocar aqui só alguns dos mais importantes marcos históricos que nos trouxe a esse acrônimo ESG. Quando a gente fala na Conferência das Partes, que acontece desde 1995, a primeira foi na Alemanha, a que mais trouxe mudanças climáticas com grandes desafios para os países, onde tem metas de redução, para que a gente reduza a temperatura global. Esse ano, na COP22, que acontece em novembro no Egito, mudanças climáticas e a agenda ecológica sobre o ponto de vista de riscos ambientais vem como a principal pauta. São países, líderes econômicos, líderes governamentais que estão a discutir questões ambientais sobre o ponto de vista econômico. O ESG nasce em 2004 pela ONU,
onde reúne, provoca o então secretário da ONU, Kofi Annan, o africano Kofi Annan, sul-africano, traz e gera um relatório denominado Who Cares, ou seja, ganha mais quem cuida. É a primeira vez que se ouve na história a sigla, o termo ESG. E, nesse sentido, 2006 nasce o PRI, os princípios do desenvolvimento, os princípios dos investimentos sustentáveis. Nasce também o TCFD, eu vou me reservar o direito de não arriscar e falar essa sigla imensa em inglês, para o meu inglês tupiniquim. Então, dá um Google aí. A TCFD é um direcionamento para melhor avaliar o investimento do mundo na carteira de investidores, considerando o quê? Riscos socioeconômicos. Todo investidor precisa avaliar riscos, não só sobre o balanço patrimonial da empresa, o resultado financeiro e econômico que ela apresenta, mas também os riscos que ela oferece. Entendendo que quando o risco se materializa, o prejuízo é certo. E se o prejuízo é certo, a gente está falando de prejuízo financeiro. Mas no mercado financeiro foi bem lá atrás. A Bolsa de Valores Dow Jones, lá em 99, já tinha uma agenda, uma carteira na temática sustentabilidade, selecionando melhores investimentos com melhores práticas ambientais, sustentabilidade à época. No Brasil, em 2006, a Bolsa de Valores, a B3, lança o Easy, né? Ou seja, o Brasil falando de uma temática que o mundo, ao longo da história, vem falando. E quando é que o ESG ganha tamanha relevância? Quando a BlackRock, pelas mãos do seu CEO, o Larry Fink, costumeiramente, todos os inícios dos anos, ele rediz uma carta direcionada ao mercado. Mas quem é esse homem que tem tanta força? Ele é o maior gestor de ativos do mundo. Sobre a sua gestão nessa empresa, a BlackRock, ele gerencia aproximadamente 10 trilhões de dólares ano. Para nível de comparação, o Brasil, nosso PIB é 1,5 trilhão. Ele gerencia 10 Brasis. Significa o quê? Que um homem desse tem voz, que uma empresa dessa está no topo da pirâmide financeira do mundo. E nessa carta de 2020, ele fala em ESG, aconselhando as empresas que estão sobre a sua gestão a avaliarem os seus investimentos sobre o ponto de vista de riscos e oportunidades. Olha, o ESG explode no mundo, ganha a proporção que a gente tem assistido a cada dia. Não dá mais para relativizar a importância das questões ambientais, os desafios sociais que todos nós assistimos com a pandemia do Covid-19, que colocou todo mundo na mesma linha. Ou seja, não adiantava você ter um jatinho se você não podia sair para canto nenhum. Você podia ter o maior dinheiro do mundo e você não poderia, às vezes, salvar a sua vida quando o risco pandêmico se materializou no mundo. E o impacto foi onde? Principalmente na economia. E logo após ele, na sociedade, ou seja, em todos nós. É preciso considerar riscos e oportunidades nesse sentido para que a economia não sinta e, por consequência, a sociedade não sofra. CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, e a dos Estados Unidos começa a trazer regulamentação para toda essa questão. Como é que eu avalio as minhas práticas ESG? Como é que eu reporto elas de maneira segura para os meus investidores? Só por uma autodeclaração, um relatório de sustentabilidade bonito, muito bem diagramado, feito às vezes por uma consultoria que nunca pisou na empresa? A Comissão de Valores Imobiliários começa a aconselhar, abaixo dela, as instituições financeiras que disponibilizam recurso, também que avaliem os riscos. E por quê? Porque se o impacto se materializa, se o risco se materializa, o impacto é onde? No financeiro. Quem é que deixa de receber o dinheiro? Quem disponibilizou ele, ou seja, o mercado financeiro. Então, vamos para as regulamentações. O que está acontecendo? A título de regulamentação. A Resolução 4557 de 2017 já é uma repaginada da
de 2014, 4.327, ela fala a 4557 especificamente de risco socioambiental. E é uma regulamentação do Banco Central, voltada para o mercado financeiro e para instituições financeiras. Vamos considerar esses riscos antes de emprestar recurso para as empresas? Resolução 425 trabalha: as instituições financeiras e as demais devem estabelecer política de responsabilidade social, ambiental e climática na avaliação de disponibilização de recursos para quem os solicita. Vamos falar mais um pouco de regulamentação. Quando o sinistro acontece, quando o risco se materializa, quem é que paga também um bocado dessa conta? As empresas de seguro. Os sites industriais, lá a planta industrial está segurada, com certeza, por alguma empresa de seguro. Essa empresa de seguro já deve considerar requisitos socioambientais na avaliação. Porque se esse sinistro acontece, o prejuízo é onde? No financeiro. E vem de novo as práticas e os critérios ESG como base de avaliação e seleção, como a gente falou lá no início. Comissão de Valores Mobiliários. Ela traz agora, em maio de 2022, a regulação 59. Pela portaria 59, diz o quê, gente? Que as empresas precisam não só relatar, reportar, indicar quais são as suas ações ESG, como também, a partir de 2023, vai ser obrigado que esses relatórios sejam auditados por uma terceira parte. Isso traz mais segurança ainda. Porque uma autodeclaração é um bocadinho frágil. Trazer uma regulamentação, e onde essa regulamentação exige que os reportes, que os relatórios sejam auditados por uma terceira parte, deixa o mercado financeiro mais seguro. Ou seja, mitigação de risco. Garantia de oportunidade para aqueles que fazem bem feito, fazem coisas relevantes e têm, pelas mãos de uma terceira parte, uma imparcialidade de sua publicação. Mais um pouquinho, cenário global sobre o risco. Acontece todos os anos um reporte sobre os riscos que podem impactar, no âmbito mundial, a economia. Quando a gente olha a gente trouxe só um recorte, mas trouxemos na escala real do report desse ano, de 2022, você já percebe que os riscos ambientais já são os que mais aparecem. Mas é um fórum de economia. Não é um fórum ambiental, não é um fórum de sustentabilidade, não é um fórum de questões sociais. Porque o ESG tem muito disso. Vocês vão ver muita coisa sobre ESG. Ah, mas o ESG é só sobre diversidade e inclusão? É só sobre ter equidade nos conselhos administrativos, ter mais mulheres? Não. ESG é sobre o risco financeiro do negócio, adequado à realidade de cada indústria, de cada empresa, de cada negócio, de cada território. Mas é sobre esse olhar que as empresas precisam trabalhar a sua operação e a sua gestão. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele mapeia riscos ambientais que podem impactar diretamente a economia no mundo. E quando o risco se materializa, o que acontece? A gente traz dois exemplos, um mundial e um nosso, brasileiro. Então, a empresa de aviação é multada pelo vazamento de dados. Olha a LGPD aí do Brasil. Riscos reputacionais, vazamento de dados, prejuízos diretos. A empresa precisa trabalhar questões de governança. Gerir a empresa de forma responsável e comprometida com os dados que por ela transitam é primordial para evitar riscos reputacionais. E as multas da LGPD estão cada vez mais altas. Fundo norueguês já retira, né,
alguns investimentos da nossa Vale. O impacto da Vale em Brumadinho, Samarco, Mariana, ele foi ambiental, mas está nos autos, não me falta ética de maneira nenhuma em citar, são informações públicas, risco reputacional. O impacto foi no meio ambiente, mas o erro foi de governança. ESG. Ela tinha uma licença ambiental? Tinha. Ela tinha projetos sociais? Muito. Seus funcionários e terceirizados devidamente contratados. Mas quando o risco foi acionado, ele foi relativizado e o impacto se materializou. E aí a cadeia todinha cai pelo prejuízo reputacional que talvez jamais seja recuperado, assim como o meio ambiente de todo aquele lugar. A pergunta é: você conduzirá ou será conduzido? Essa pergunta é do Larry. Esse é o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Na carta desse ano, a gente trouxe algumas das frases. Por favor, vale a pena um convite para ler. Ele traz um olhar econômico sobre os riscos socioambientais. Não quero, não vou mais investir, não tenho interesse, não é suposto continuarmos assim. Ou seja, quando o homem desse toma essas decisões, publica numa carta voltada ao mercado qual é o seu olhar sobre a temática ESG, ele começa, num efeito de manada, fazer com que todas as outras, abaixo dessa pirâmide que ele está no topo, comece a reavaliar as suas ações de governança das empresas. É preciso trazer temas relevantes, desafios ambientais nos batem à porta todos os dias, os impactos já são reais. E as estratégias para uma transição energética? Trazemos aí algumas das fontes mais conhecidas como geração de energia no mundo, né? As fontes mais conhecidas na geração de energia no mundo. Hoje o nosso evento é sobre hidrogênio verde. Mas essa transição, o que está envolvida? O que envolve uma transição energética, quer seja no Ceará, no Brasil e no mundo? E a gente não pode falar de maneira nenhuma local. A gente tem que entender que o mercado envolve todos esses temas. É preciso pensar em novas oportunidades de trabalho, porque novos produtos, inovação, tecnologia deve ser desenvolvida para atender novos consumidores, investidores e parceiros que precisam trabalhar. Essa é uma frase do BNDES, do Dr. Gustavo, presidente. Então, a transição energética é uma tendência irreversível, gente. O desafio da estratégia é transformar riscos em oportunidades. As estratégias no E, a gente só vai dar uma passada de olhos. O material estará todo disponível no nosso evento. No S, estratégias no S, nós temos muitos desafios para ser amplificado dentro dessa agenda. No G, de governança, nós temos outras tantas práticas e políticas que devem ser desenvolvidas dependendo da empresa. Estratégias e oportunidades, a título de exemplo, vem muito no mundo, na América Latina. O próprio BNDES tem dedicado projetos relacionados ao clima, tem fundos de investimento. Barack Obama disse na COP de 2021, nós somos a primeira geração a ter detonado o aquecimento climático, mas talvez nós sejamos a última a poder fazer alguma coisa para evitá-lo. Isso é uma frase fenomenal. Precisamos pensar. Estratégia versus ação. O Mercado Livre começa a atuar muito fortemente na transição da sua rota. Essa empresa é sensacional, uma empresa de energia eólica localizada no município de Trairi, que traz programas socioambientais que têm trazido mudança social e econômica para o município. Casa dos Ventos tem trabalhado bastante também.
Na federação, deixo aqui a frase que vocês encontram no hall da Casa da Indústria. É uma frase do Dr. Ricardo e é muito ESG. Eu adoro essa frase. E, nesse sentido, a federação lança, em 19 de abril deste ano, o Programa de Certificação ESG para as Indústrias do Estado do Ceará. É um programa que avalia e valida as práticas que as empresas já fazem. Nosso programa tem todo o material técnico acessível no nosso site. Toda e qualquer pessoa pode e deve buscar mais informações sobre esse programa. Percebam que não é um programa de implementar práticas ESG. É um programa de avaliar e validar o que as empresas já estão fazendo e o que elas se propõem a fazer no seu escopo de trabalho. Se tiver perguntas, eu desde já agradeço. Agradecemos muito a sua contribuição, senhora Auxileia. Chegaram 2 perguntas e a primeira é: como você acha que está a aplicação, fiscalização da LGPD? Está muito assídua e tenham bastante atenção. Tanto ela está assídua quanto ela está sendo muito severa na aplicabilidade, no valor da cobrança das multas. É um tema para ontem. Lançado em 2018, salvo engano, a LGPD foi lançada em 2018 ou 2020? Vou me dar o direito do erro. Mas é uma lei para ontem, ou seja, ela já está sendo efetivada, as sanções já estão chegando e as multas são astronômicas. Vazamento de dados sensíveis é o tema da vez. Por quê? Nós estamos na era da comunicação. Os nossos dados estão por aí e as empresas têm que ter muita responsabilidade com os dados que transitam por ela. Ok, muito obrigada. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual o principal desafio enfrentado para a aquisição de financiamento? O principal desafio hoje, eu vou trazer para a nossa temática, tá? O principal desafio hoje enfrentado pelas empresas que desejam ter, quem quer financiamento sempre quer taxas melhores, prazos melhores, condições mais interessantes. Hoje o principal desafio é trazer essa validação de quais práticas ESG a empresa tem, quem é que está certificando essas práticas, qual é a mão de terceira parte que traz essa imparcialidade nessa publicação. Por quê? Porque as instituições financeiras, como eu bem coloquei em muitos pontos da apresentação, estão avaliando o risco, impactos ambientais, tragédias sociais, escândalos reputacionais, de cunho racial, étnico. O que acontece? As instituições financeiras estão mitigando risco. E como é que ela mitiga isso? Avalia não só o balanço contábil, os resultados financeiros. Isso já passou, gente. Isso agora se chama relatório integrado. Precisa integrar os resultados financeiros com as suas práticas ESG para que a empresa, as instituições financeiras consigam disponibilizar recursos e tem carteiras e muitas instituições voltadas com melhores condições, como eu disse, para empresas que apresentam as suas boas práticas no E, no S e no G, compondo o seu balanço financeiro, balanço contábil. Ótimo. Uma salva de palmas, então, para a senhora Auxileia. Muito obrigada. E a gente está sempre à disposição, tá? Núcleo fica no 4º andar. Sobre a certificação, a gente vai ter o maior prazer de receber quem nos procurar. E é muito importante para a gente e para vocês. Maravilha. Muito obrigada.